Ok, voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Vou fazer o seguinte. Quando eu fui para o intervalo, o Gabriel, né, me perguntou, eu acho até bom, porque na verdade esse não é trabalho em equipe, não, é um trabalho com artigo científico, né, na física e biofísica. E eu até tinha, na hora que eu postei, né, agora todo o material de todas as disciplinas já está no AVA, eu imaginei mesmo em mostrar a vocês onde que eu coloquei, até para vocês, né, terem tranquilidade, saberem onde que está esse material, tá bom? Então, olhem só, eu deixei aqui na hora do intervalo na posição aqui no AVA direitinho para poder mostrar, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar a página. Aqui. Isso está, tá? Então, olhem só. Aqui. Deixa eu ver se tem como ficar. Bem, reparem que essa atividade tá até. Deixa eu pontuar para vocês. Tá lá na distribuição de pontos que eu encaminhei para vocês, né? Também tá postado no AFA, né? Eu falei com vocês, tá? Aí esse eu padronizei, que é na unidade 1, seção 1, pré e pós-aula, e são esses dois arquivos, cronograma e distribuição de ponto. Mas se vocês observarem aí, na distribuição de pontos, tem um trabalho com artigo científico, unidade 2, tá? Esse trabalho é para ser entregue até o prazo máximo dia 25 de março. Então, onde que ele está? Se vocês observarem, ele está na unidade 2, tá? Na seção 3, tá? Então, ó, aí clica aqui, deixa eu sair daqui, isso, tá? Unidade 2, seção 3. Aí, o que vocês vão ver? Na pré-aula, tem um artigo do trabalho. Então, se vocês clicarem aqui, ó, eu até faço menção, né, que ele faz parte da atividade e até coloco para vocês que a atividade a ser trabalhada com ele está postada na pós-aula, tá bom? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter o acesso ao artigo, tá? Não vou entrar aqui não, mas é só para vocês observarem. E aí, agora, vou aqui, cancelar. Eu vou em... Oi, pode falar? Para a gente, a unidade 2 só está disponível depois do dia 15. Ah, tudo bem. Só depois do dia 15? Então, vou fazer o seguinte, o Daniel, foi Daniel, eu vou encaminhar pelo WhatsApp para quem quiser adiantar, pode ser? Eu acho que é bom, né? Pode. Por quê? Porque como a data é dia 25 de março, né? Para vocês, eu sei que tem muita gente que faz de véspera, mas eu não gosto, e mesmo porque já está disponível. É assim, eu coloquei, né? Mas essa é uma boa observação sua, Daniel. Eu vou encaminhar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Mas faz o seguinte, eu não vou encaminhar. Semana que vem, me lembra? Sabe por quê? Porque eu não quero que façam confusão em relação à atividade que tem que ser entregue semana que vem. Tá bom? Porque Tá senão bom. vai ter muita gente que vai só porque eu coloquei no WhatsApp vai embananar. Então, deixa a atividade, que é sobre a unidade 1, que também está postada na unidade 1. Aí, semana que vem, vocês podem me lembrar que eu envio durante a própria aula, para não ter perigo de esquecimento. Aí eu encaminho para vocês. Tá? Oi, pode falar, Gabriel? A de semana que vem é aquela lista de exercícios? É a lista de exercício. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá? Bem. Mas eu tenho certeza, gente, que se eu colocar lá agora, tem gente que vai embananar, entregar atividade errada no momento errado, enfim, tá? Então, deixa quieto. Semana que vem eu já vou até deixar, eu vou colocar um aviso aqui para que eu não esqueça. Vou deixar no jeito durante a aula.
vocês me recordam, por favor, que eu encaminho para vocês, tá? Que aí a gente deixa bem claro, para não ter confusão. E aí, né, quando vocês entram na unidade 2, sessão 3, pós-aula, aqui, ó, vem a instrução, tá? Que é isso são esses 2 arquivos que eu vou encaminhar para você semana que vem. O arquivo da instrução e o artigo científico, tá? Mas de qualquer forma também tá tudo no AFA. Isso também é importante, né? Porque aí é uma coisa também registrada aqui de atividade, tá certo? Bem, ô Gabriel, era isso que você me perguntou, não foi? Antes do intervalo? Então é essa atividade, tá bom? E aqui, ó, deixa eu só, já que a gente tá aqui, esse eu não... Deixa eu ver onde que eu coloquei o exercício para a semana que vem, né? Vai, do dia. Aqui. Esse eu não anotei onde que eu coloquei. Devo ter colocado na sessão. Eu sempre gosto de colocar na última sessão. Exercício fixação unidade 1. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Que aí todo mundo. Isso mesmo, tá, gente? Para semana que vem é essa atividade, tá? Que é uma atividade de conversão. Tá? Aqui. Ok. Tá? Então, só para vocês saberem e não esquecerem. Bem, deixa eu colocar aqui. Fechei. Tá? Tá aqui na unidade 1, seção 3. Tá? Bem, então deixa eu fechar. Aqui tem gente entrando agora também. Ok. Professora, Pode falar, Gabriel. só uma dúvida, é sobre... Eu nem lembro qual que é, eu acho que é de verdade criptógamo. Sabe aquele trabalho que você falou que a gente tem que ir, separar o... Ô, Gabriel, deixa eu te espaço. falar. Depois, a sua dúvida, me fala então no WhatsApp no privado, porque eu não gosto de falar de disciplina diferente, De outra assim, matéria, não, tá bom, beleza, beleza. para não ter confusão, tá bom? Não tem problema nenhum. Me manda a pergunta pelo WhatsApp, Tá aí eu bom. te respondo. Amanhã eu mando, tá bom? Beleza? Beleza, sem Ah, eu problema já nenhum, enviei tá? essa daí, viu? Dá uma olhada lá. Não, tudo bem. Quem enviou, eu não, realmente hoje eu não entrei no e-mail, não, tá? Eu vi, porque na verdade eu estava com o celular na mão na hora que eu recebi a mensagem que o Daniel enviou. Então, por isso que eu sei, mas não porque eu entrei no e-mail, tá? Quem enviou, não precisa ficar preocupado, que eu vou dar o retorno, né, para todos vocês, tá? É porque, como eu comentei com vocês, eu tô mexendo com pintura em casa, então a vida doméstica tá intensa, tá? Então, no final de semana eu olho direitinho, dou retorno para vocês e não precisam ficar preocupados, não, tá? Bem, então, deixa eu ver. Tá no slide, que foi onde a gente parou, aquele exemplificando, ver se tá direitinho aí para vocês. Para mim aqui tá aparecendo direitinho. Sim? Sim, tá no Simpson. Tá? Então tá ótimo. Tá no Simpson. Vou mudar aqui, ó. Então, esse é onde nós paramos, tá? Eu peguei justamente esse ponto, né? Onde eu tinha deixado aqui, mas só para recordar a vocês. Eu fiz com vocês, como exemplo, chamando a atenção, que nós podemos verificar, né? Aonde que estava o ponto em diferentes intervalos de tempo. Só eu jogando, logicamente, o instante que eles pedem em relação à equação que foi dada, tá bom? Por que eu estou falando disso? Porque agora eu quero que vocês façam. Eu vou dar uma outra equação. Olha aqui. Espera que agora... Tá? É essa equação daqui. S é igual a 6 mais 2 vezes T, tá? E eu quero que vocês encontrem para mim a posição dessa partícula no instante 0 segundos, 2 segundos e 6 segundos. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, para a gente poder corrigir, tá?
Mas não deixem de fazer, por favor. Então, vamos. Vamos fazer o seguinte. Vou dar 5 minutinhos e aí a gente vê, tá? A gente corrige. Tem uma unidade para espaço? Não. Ok. Isso. Ok, podemos? Podemos. Mas todo mundo fez de verdade aí do outro lado, gente? Por favor, viu?
Ah, gente, pior coisa que tem é dar tempo. O tempo custa passar do E lado de ninguém cá. fazer. E isso que é triste, Daniel. Eu fico pensando, será que estão aproveitando mesmo, né? Oh, meu pai do céu. Mas vamos, tá, gente? O que eu acho muito importante é isso. Tenham consciência de que fazer é fundamental, tá bom? Afinal de contas, você não tá enganando, não. É pra ver, né? Vamos ver. E é fácil. Olhem só. Vou pegar aqui, ó, o pointer pra gente acompanhar. Então, eu pedi para vocês exatamente isso. Observar a posição da partícula no instante de 0, de 2 e de 6 segundos, né? E foi dada essa equação. Então, olhem só, foi aquilo que eu falei antes. É simplesmente fazer a substituição. O tempo zero, né? Jogar aqui no t e assim sucessivamente. Então, olhem só. Utilizando o tempo zero, né? Então, colocando o zero aqui no lugar do t. Então, vai ser 2 vezes zero. 2 vezes zero, como nós vimos, todo número. Na verdade, gente, se a gente observar, o instante zero aqui, ele é padrão, ele anula isso daqui. Então, sempre, né? Vai ser S igual ao número que veio aqui antes. Ou seja, vai ser dependente da equação, que é aquilo que vão te dar, né? Então, 2 vezes 0 é 0. Então, S é igual a 6. O que nós temos aqui? 6 metros, tá? Por que aqui? Porque nós estamos colocando qual que é a posição dele em relação ao instante zero, tá? Bem, aqui, no tempo é igual a 2, né? Então, você substitui aqui o 2. 2 vezes 2 são 4. Então, 6 mais 4 é igual a 10. E isso aqui a gente coloca igual a 10 metros. O que isso significa? No instante do intervalo de tempo de 2 segundos, esse objeto, essa partícula, estava na posição de 10 metros. No tempo igual a 6 segundos, tá? Então, vou substituir aqui. Então, lembrando-se sempre, aquilo que eu também falei com vocês anteriormente. Primeiro, resolve a multiplicação. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. 6 mais 12 é igual a 18 metros. Ou seja, no intervalo de tempo de 6 segundos, este objeto estava a 18 metros, né, de distância. Então, isso a gente possa fazer. Imagine se aqui aparecesse agora 10, no instante de 10 segundos. 2 vezes 10, 20. Mais 6, 26. O que eu poderia falar? Que no intervalo de tempo de 10 segundos, este objeto estava a 26 metros de distância. Ok? Então, olha, é ter tranquilidade, é simplesmente jogar o intervalo de tempo, né? Substituindo aqui, e acaba sendo fácil, acaba sendo tranquilo, tá? Aqui. Acertaram? Sim. Sim. Ótimo, muito bom. Isso mesmo. Bem, a gente pode medir variação, né? Variação da posição. Repare que a gente avaliou justamente isso. Olha, no instante zero, né? Estava 6 metros. No instante de 6 segundos, estava a 18 metros. Então, possa haver variação, né? A gente pode medir essa taxa de variação da posição em relação ao tempo. E, logicamente, porque isso a gente pode colocar numa situação do nosso dia a dia. Quanto mais rápido, né, for a posição em relação ao tempo, na verdade, o que a gente está falando? Nós estamos falando que aquilo está numa maior velocidade, né? Olha só, logicamente, a gente tem que dirigir obedecendo ali a sinalização, existe uma velocidade máxima permitida, né?
Imagine que você está numa rua que permite andar a 60 km por hora. Então, as pessoas normalmente vão ali de acordo, obedecendo e fazendo aquela velocidade, né? Ali colocando uma velocidade ali para poder nessa direção. Só que de repente você está numa rua no único sentido, você não tem como sair de trás, por exemplo, de um caminhão que está a 20 km por hora, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Que nós temos, né? Podemos ter essa alternância. Há momentos que existe uma maior velocidade, há momentos que é mais lento, né? E normalmente, dependendo da situação, a gente nem acha muito bom, não, né? Só estou falando isso porque a gente sente isso no nosso dia a dia, sempre, tá? E a velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Da mesma forma que a gente estava falando antes do espaço, a velocidade também é. E ela possa, né? Tanto quando ela tem uma velocidade positiva, a gente fala que é um movimento progressivo. Por quê? Ela está numa velocidade que só está aumentando, né? E quando ela então está se movendo em relação à trajetória, quer dizer que ela está no movimento progressivo. Quando ela possa ser velocidade negativa, né? Significa que o objeto se move no sentido negativo da trajetória. É o que a gente fala de movimento retrógrado, tá bom? E há momentos em que o objeto, né, a gente vai ver que a posição do objeto ela não muda. Ou seja, a velocidade ela é nula. Aquilo que não sai do lugar, né? De repente você o carro parou. Se o carro parou, ele não vai sair do lugar, a velocidade é nula, tá bom? Obviamente, isso que a gente fala é perfeitamente compreensível, né? Só para a gente ver essa linguagem, principalmente quando a gente fala de movimento retrógrado ou progressivo, só para realmente a gente alinhar essa linguagem, tá bom? Mais uma vez, a gente parte para um outro exemplo da gente viajando, né? A gente vai sair não vou falar de São Paulo aqui, São Paulo para Rio, não, de BH para o Rio de Janeiro, tá? Nós vamos lá para o Arraial do Cabo. Ó, beleza. Hoje tá com vontade realmente de ir para a praia, saudade de praia. Então, olhem só, por que a gente está falando disso? Porque se eu sair de BH e ir para o Rio de Janeiro, vocês acham que eu vou conseguir imprimir, né? Sempre a mesma velocidade nesse carro? O que vocês acham? Não. Não vou. Porque por N motivos, né? Por N motivos. A trajetória, ela é longa, né? Com certeza eu terei ao longo dessa trajetória, por mais paz de percurso, nós temos pequenas situações que acabam sendo impeditivas, né? Eu tenho ali um quebra-mola, eu tenho ali um caminhão que vai se fazer mais lento à minha frente. Tem situações que eu possa, inclusive, pegar trânsito, né? Ah, mas em rodovia? Sim. Então, isso, logicamente, né? A gente vai perceber que a gente possa ter essa variação. E a gente vai ver que o posicionamento do carro vai mudar justamente com essa velocidade. Há momentos que a gente vai ter aquela sensação de que a gente não vai chegar no Rio de Janeiro hoje. Por quê? Tá tão lento. Dá aquela sensação, olha, e isso acontece muito com a gente, né? Sabe aquele momento que a gente parece que não tá saindo do lugar, de tão lento que tá, né? Aquele dia de chuva em BH, todos nós em direção à faculdade, dia de prova é ótimo para chover. Dia de prova presencial, chove, o trânsito fica excelente, né? Daquele jeito, e a sensação é que a gente não consegue sair ou do ônibus ou do carro, o que for, que a gente está empacado,
né? A gente olha, o ponteirinho só mudando do sentido de tempo, cada vez mais próximo do horário que a gente tem para fazer prova, e ao mesmo tempo a gente parado. Surge Bem, até uma então. greve dos céus. Oi, Daniel. Dia de prova surge até greve dos céus. Sim, Daniel, e é impressionante. Teve um ano que foi incrível. Era toda sexta-feira. Toda sexta-feira tinha uma situação assim. Era manifestação, que teve um ano que tinha muita manifestação, era manifestação, era chuva. E gente, passou um ponto que eu quase saía de casa 4 horas da tarde para garantir que eu estava lá. E principalmente, por que eu falo disso? Porque é sempre com a mesma turma. E aí você passa aquela impressão de que você não é pontual, né? Então, e era sempre, era repetido, mas era na sexta-feira, literalmente. Era essa greve dos céus aí que você está falando, Daniel. E era assim, marcada. Bem, aqui, nesses exemplos, né? Considere o mesmo exemplo do carro viajando de BH para o Rio de Janeiro, tá? Porque a gente está aqui, a gente vai atualizar a nossa situação. De BH para o Rio de Janeiro, que correspondem, imagine, 400 quilômetros, tá? A gente está colocando aqui para a gente imaginar. Bem, durante a viagem, deixa eu fazer aqui para durante a viagem, o painel, ele realmente vai mostrar velocidades diferentes, que é justamente aquilo que eu estava falando com vocês. A gente, por mais que a gente queira, por mais tranquilidade que a gente possa vir a ter na trajetória, a velocidade ela vai alterar, né? Deixa eu ver aqui que tem gente entrando. É o Pedro. Ok. Então, isso vai ser, né? E é clássico. Quando a gente está ali no banco do carona, tem momentos que a gente quase que vai, né, passa aperto, porque tem hora que o infeliz que está ali dirigindo dá uma acelerada, né? E a gente fica com receio, fala assim, não, calma, tô com pressa, mas não precisa de tanto. Há outros momentos que dá vontade de você pegar no volante e dirigir, de tão lento que o bendito tá. E você tem uma certa pressa, né? Ou seja, essas alternâncias, elas realmente ocorrem. E eu quero mostrar para vocês que isso acontece conosco no nosso dia a dia, né? Bem, essa conversa toda é para falar que nós podemos calcular a média de uma velocidade de um carro, né? E, logicamente, ao longo do percurso, tá? E a gente vai conseguir chegar à velocidade média. Hoje em dia, na hora que a gente sai, a gente já coloca ali no Waze, né? Para poder ver qual que é o caminho que está mais viável, onde a gente, porventura, vai escapar do trânsito, né? Ali no Waze mesmo mostra para gente o intervalo de tempo que normalmente a gente vai gastar, né? E, consequentemente, dá para a gente imaginar já fazer o cálculo da velocidade média daquele percurso. Que né? Aqui no exemplo, se a gente percorrer, nesse exemplo de 400 quilômetros em 5 horas, isso significa que a velocidade média daquele carro é de 80 quilômetros por hora, né? Que é justamente o percurso dividido pelo intervalo, pelo tempo, né? 400 dividido por 5, que é igual a 80 km por hora. Bem, e para mostrar a vocês, tem hora que na hora que a gente vê né? Coloca assim, cheio de sigla e tudo, mas a gente, inclusive, faz isso no nosso dia a dia instintivamente, né? A velocidade média seria ali o espaço final menos o inicial e o tempo final menos o tempo inicial. Então, isso daqui a gente já utiliza, a gente já emprega. Eu até mantive aqui a informação que é para vocês terem como material, né? Mas isso a gente já faz no nosso ali, no nosso dia a dia. A gente olha sempre assim, nossa, o percurso tá de 30 km por hora, né? Quando às vezes pega um engarrafamento, a gente logo faz justamente essa observação, né?
como é que tá ali a velocidade que você vai poder imprimir, pelo menos diante daquelas informações, né? Aqui, na hora que a gente fala de maratona, não tem como não recordar, né? O Usain Bolt, que é o homem mais veloz do mundo, e ele é impressionante, né? Porque ele consegue imprimir uma velocidade e imprimir muito rápido. Tanto é que ele é o grande vencedor, né? Dos 100 metros, que é um percurso relativamente pequeno e ele acaba sendo muito veloz, né? Uma ilustração. Afinal de contas, a gente fala muito aqui dessa questão de velocidade, dando como exemplo um carro, mas, obviamente, a gente pode falar isso em outras circunstâncias, como dentro de um indivíduo, né, correndo, numa situação ali também, até hipotética de laboratório, né? Bem, realmente é muito comum, normalmente a gente fala em quilômetros por hora, né? Expressa essa unidade de quilômetros por hora, isso é o que a gente mais vê, né? E se, justamente lembrando que a gente já aprendeu a fazer conversão, então isso não se torna impeditivo, né? Embora é aquilo que a gente estava comentando no início da aula. Tem umas situações aqui, nossa, que é corriqueiro, algo que não é necessariamente o padronizado no sistema internacional de unidade, né? Só que também é muito fácil fazer essa conversão de quilômetro, se eu quiser fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, ou o inverso, né? Então, isso aqui também é fácil e tranquilo de ser realizado, tá bom? E aqui, né? Já falei com vocês que velocidade ela é uma grandeza vetorial, né? E que ela vai indicar, obviamente, quanto maior velocidade, mais rápido será a variação do objeto, né? No intervalo de tempo. Então, isso também eu acho que não é. A gente já trabalha com esses conceitos no nosso dia a dia, já é intuitivo, né? A gente emprega, né? Principalmente porque a gente vai muito tudo sempre com pressa, então nesse sentido a gente sempre está fazendo esse cálculo mental, né? E sempre achando que a gente que está muito lento, né? Então a velocidade média é uma medida fictícia. É fictícia? É. Na hora que eu falo assim, nossa, gente, aqui o carro está acusando que nessa trajetória eu vou dirigir a 30 quilômetros por hora, às vezes numa rodovia que eu possa de repente imprimir uma velocidade de até 80 quilômetros por hora. Nossa, o Waze está aqui, né? Está apontando, está tão engarrafado que a velocidade média é de 30 quilômetros por hora. Parecem lá, né, aqueles bonequinhos indicando para gente. Significa obrigatoriamente que até eu chegar no meu percurso, eu não, ali o velocímetro não vai sair de 30 quilômetros por hora? Não, não. Há momentos que eu vou andar mais, há momentos que eu vou andar menos, há momentos que eu vou ter que ficar, né? Tá todo mundo um carro atrás do outro. Então, por isso que a gente fala, velocidade média é uma velocidade fictícia. É para te dar uma noção, né? Que fazendo aquele percurso, em média, é essa sua velocidade. Mas a realidade é que tem hora que você vai olhar o velocímetro, ele tá a 60, tem hora que você vai olhar o velocímetro e ele tá a 20. Ou tem hora que ele vai precisar de estar parado. Afinal de contas, a gente não vai bater no carro da frente. Então, por isso que a gente tem esses conceitos e fica fácil da gente entender, né? É só trazer isso pra gente, trazer isso pro nosso dia a dia. Bem, uma partícula ela parte do repouso e começa a se movimentar. É isso que acontece com os corpos, né? Eles saem do repouso e começam a se movimentar. E a posição da partícula é dada pela equação. Olhem só. S é igual a 12t ao quadrado menos 12t a terceira potência, né? Determinar a posição inicial
de S, né? Quando o intervalo de tempo for zero. A gente já viu, se eu substituir aqui por zero, ó, né? Vai dar zero, porque 12 vezes zero é zero, menos 2 vezes zero é zero. Então, o que que a gente vai ver, né? Em relação a isso. A posição da partícula quando t for igual a 4 e a velocidade média da partícula que t entre 0 e t igual a 4. Então, vejamos. Isso aqui ele pediu para determinar. Eu já, né, ali já até respondi, porque é tão óbvio, né? Posição inicial com t igual a 0 e faz todo sentido. A gente acabou de falar que um corpo ele inicia, né, em repouso. Então, na hora que ele está em repouso, né, ele está ali naquele ponto de origem, tá bom? Então, se a gente substituir, eu venho colocando aqui para vocês, se a gente substituir t, né, por zero na equação, temos S é igual a zero, né? Bem, ok. Substituindo t por 4 na equação. Então, olha só, como que a gente tem que colocar aqui? É 12 vezes t ao quadrado. Então, ó, 12 vezes t, que ele está pedindo para a gente colocar igual a 4, né? 4 vezes 4, que é t ao quadrado. Menos 2 vezes t, que é o 4, 3 vezes, né? 4 vezes 4 vezes 4. Então, é a bendita da calculadora. Aqui fica fácil, né? É 12 vezes 16, porque 4 vezes 4 são 16, menos 2 vezes 4 vezes 4 são 16, 16 vezes 4 é 64. E aí, logicamente, fazendo a continha, a gente vai ver que é 192 menos 128 e que S é igual a 64 metros. Ou seja, no intervalo de tempo 4, né? De 4 segundos, a distância vai ser de 64 metros. E é interessante, gente, eu chamo a atenção de vocês, que olhando, né? Porque eu jogo muito, eu acho que eu já falei isso com vocês, independente, na hora que eu dou uma determinada disciplina, eu adoro jogar para ver questão de concurso, né? Para ver o que cai, para justamente dar para vocês bem direcionado dentro da aula, né? Da exercício também. E aí eu chamo a atenção de vocês. Cai isso, né? Te dá o valor, né? Do T para a gente encontrar os objetos em diferentes períodos de tempo. Então, por isso que eu falei com vocês, olha, na hora de fazer, não deixa de fazer. Porque não é só aqui para nossa disciplina, não. O que realmente me preocupa, você fala assim, professora, mas eu vou encontrar com isso sempre? Não, mas na hora que encontrar, se a gente recordar, né, o como fazer, porque continha também tem uma coisa, é igual aqui em casa, na hora que o povo estuda matemática, né? Teve uma época que o Gabriel estava penando na matemática, assim, Gabriel, estuda, né? Aí ele até falou, mãe, tá dominado. Só que por mais domínio que se tenha na matemática, e isso a gente vai tendo com o estudo, é fundamental a atenção. Tem hora que por um descuido, se você presta atenção numa coisa, né? Se algo te chama atenção ali, você embaralha o raciocínio e você acaba errando por causa disso. Então eu chamo a atenção de vocês, exercem, né? Na hora da gente fazer, vamos fazer para você perceber como se faz. Porque na hora, inclusive na hora de uma prova, na hora de um concurso, se você lembrar como se faz, isso é meio caminho andado. O outro meio é prestar atenção na hora de fazer. Porque continha é incrível, né? É uma coisa que te dispersa, a gente embanana ali, erra um sinalzinho, né? Um número que você coloca ali te faz errar.
Então, não deixem essa oportunidade, não deixem de fazer. E também, na hora aqui, eu colocando para vocês, qualquer coisa, pergunta, né? Aqui colocando para vocês, qual que é a velocidade média nesse caso? Olha só, o que a gente conseguiu perceber? Que ele percorreu uma distância de 64 metros, né? No intervalo de tempo que foi dado, que foi o quê? Tempo 0 e tempo 4 segundos. Então, o que nós temos? 64, né? Que foi esses 64 metros aqui, perdão. Esses 64 metros aqui. Oi, pode falar, Daniel. O meu slide aqui está no exemplificando ainda, que tem o desenho do carrinho na rota 66. Tá, então aqui. É porque eu fui e voltei. Deixa eu ver aqui. Mudou? Não, para mim não mudou nada, não. Não? Então tá. Engraçado, né? Antes isso não acontecia com tanta frequência, não. Deixa eu ver aqui. E no celular isso não acontece, pelo que eu estava vendo, porque tem aula que eu vejo pelo celular e pelo computador. Aí no celular é normal e no computador fica assim. É mesmo? Uhum. Porque, olha só, vê se agora você tá escrito aqui. Exemplificando, a velocidade média é... Sim, agora tá. Ok? Aparecendo delta. Mas não tem problema, Daniel. Toda vez que você perceber que eu fui adiante, pode me falar. Que é simplesmente, eu tenho que sair e entrar de novo, né? É como se eu desse um start aqui. Pode e deve falar. E da mesma forma, gente, que está acontecendo com o Daniel, tá acontecendo com outras pessoas também. Que outro dia aconteceu com ele, tinha uma galera que estava com o slide parado, tá? Então fale mesmo. Ainda mais aqui, número, eu tô aqui mostrando para vocês acompanharem, né? Então, olha só. Eu só... Ih, gente, sem querer. Mudei, mas voltou. Quando a gente assim, o dedo mexe aqui sem querer. Olhem só. Qual que é a velocidade média? Nós vimos que no exemplo, né? Percorreu 64 metros no intervalo de 4 segundos. Então, logicamente, a velocidade média é igual à distância percorrida sobre o intervalo de tempo. 64 dividido por 4, que é igual a 16 metros por segundo. Então, logo, em média, né, que é a velocidade média, a partícula, o objeto, o carro, na verdade, ele percorreu 16 metros a cada segundo. Ok? Bem, aqui, aquilo que a gente estava comentando, as velocidades, elas variam na hora que a gente está ali, né? Está dirigindo e tudo, tem uma velocidade, hora uma velocidade maior, ora uma velocidade menor, né? E isso, logicamente, isso sempre acontece. Bem, eu estava falando justamente porque a gente vai introduzir aqui, né? A aceleração. A aceleração, né? Porque quando a gente percebe que ora a velocidade está maior, ora a velocidade está menor, isso na verdade, muda de acordo com a aceleração. Tem hora que eu posso pisar no acelerador, aumenta a velocidade. Tem hora que eu tiro o pé do acelerador, eu diminuo a velocidade, né? Às vezes ela até para. Se eu tirar de verdade por completo, o carro até para. Então, eu quero que vocês percebam que agora a gente tem essa linguagem da aceleração, que pode ser positiva, ou ela também possa ser negativa. O raciocínio também, né? Então, qual que é a aceleração média? Velocidade média a gente viu. Distância percorrida pelo intervalo de tempo, não foi? E a aceleração? A aceleração média é igual à variação, né? Que a gente vai observar aqui, do tempo, né? Da velocidade final em função do tempo. Então, olha, a aceleração é igual à variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, vamos
Já vou pôr números daqui a pouco para vocês verem. Por quê? Porque a gente vai retornar àquela situação do atleta, daquele seu colega que está te pedindo, daquele seu colega que você já viu. Quanto, na verdade, você transformou as milhas em metros, né? E você transformou o intervalo de tempo que ele percorreu em segundos. Agora ele quer que você ajude ele a avaliar a performance que ele teve nessa prova. Como que você vai fazer isso? Observando a velocidade e a aceleração do seu colega. Tem como ver isso? Tem como ver. Afinal de contas, lembra do chip? Aquilo tudo que você já obteve, aqueles 2 valores, é o suficiente para você poder ajudar o seu colega a verificar, né, o desempenho dele. Olhem só. Então, vai ser a sua segunda etapa. Obter os parâmetros de velocidade e de aceleração. Bem, esse quadro, eu até coloquei aqui, que é para você recordar, tá? Que foi aquilo que nós obtivemos, foi aquilo que a gente já chegou, que foi o tempo que o seu colega, né? A gente está aqui hipoteticamente, que o seu colega gastou, né? Que eram aquelas 2 horas, 10 minutos e 54 segundos, né? Então, ele percorreu esse intervalo de tempo. E ele, em termos de distância, ele percorreu 42 mil metros. Esses valores foram aqueles que nós obtivemos, aqueles que nós, né, no iniciozinho da nossa aula de hoje, a gente viu como que se chegou, nós fizemos essa conversão, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos agora trabalhar, como eu falei com vocês, isso daqui são informações suficientes para a gente verificar a velocidade média e a aceleração. Olhem só, velocidade média é justamente o quê? A distância pelo intervalo de tempo. Aqui, velocidade média é igual a distância pela velocidade, pelo tempo que ele gastou. Qual que foi a distância? 42 mil metros. Qual foi o tempo que ele gastou? 7.854 segundos. Então, se a gente for aí na calculadora, fizer essa divisão de 42 mil dividido por 7.854, a gente vai perceber que vai dar 5,35. Ou seja, traduzindo essa informação, o seu colega maratonista, ele imprimiu uma velocidade média de 5 metros,35, né, por segundo. Ou seja, a cada segundo, né, ele imprimiu, teve essa velocidade média. Bem, o que também é importante a gente destacar, que não significa, né, que foi aquilo que a gente falou, velocidade média é fictícia. Tem momento de subida que, de repente, ele fez uma velocidade média menor. Há momentos de descida que, eventualmente, ele teve uma velocidade, conseguiu alcançar uma velocidade maior. Enfim, eu sei que a gente está chegando no nosso momento agora de finalizar. Não vou deixar isso aqui como ponto de corte, até um bom ponto de corte, porque a gente ainda tem que trabalhar a aceleração. Então, semana que vem a gente retoma esse ponto para a gente caminhar, tá bom? Lembrando a todos que a entrega do exercício da unidade 1 é só até a semana que vem. E aí, semana que vem, eu encaminho para vocês pelo WhatsApp o trabalho da unidade 2, tá bom? Bem, no mais, quero desejar a todo mundo uma boa noite, fiquem com Deus, tá? Não deixem, quem porventura não fez esses cálculozinhos aí na hora que eu pedi, façam até semana que vem, não deixa acumular, não deixa de fazer, tá bom? Bem, mais alguma coisa, alguma pergunta? Estou aqui à disposição. Não? No momento, não. Então tá bom, Pedro. Mas eu gostei dessa, porque realmente, principalmente quando, né, assim, essa questão de continha, a gente tem que fazer
e às vezes a gente possa vir a ter dúvida. Se qualquer coisa vocês tiverem alguma dúvida, semana que vem, tá? A gente trabalha. Bem, no mais, desejo boa noite para Letícia, para o Vitor, para o Pedro, para a Sara, para o Felipe, para o Daniel, para o Gabriel, para a Mariana França, para a Karine e para a Rafaela, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês. Tchau, Karine. Tchau, boa noite. Com Deus, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Daniel. Beijão para vocês. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Pedro. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, viu? Bom descanso.